Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel. Nós vamos dar continuidade hoje à série dos vídeos sobre o Microsoft Edge Framework. Já é o quinto vídeo da série, contando com esse, né? E para quem caiu de paraquedas, tem uma playlist lá no canal Microsoft Edge Framework. Hoje eu acho que a gente tem duas playlists, que é sobre o Microsoft Foundry e Microsoft Edge Framework. Dá uma conferida lá que tá bem legal fazer esses vídeos. A gente já falou sobre agentes, sobre threads, que agora são as sessions. Já falamos sobre como utilizar as ferramentas, no caso foi só function calls. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, usando outras coisas como MCP, né? E falamos sobre middleware, né? Como implementar o middleware, o que é o middleware, o que são guardrails. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre processamento multimodal e output estruturado. E o exemplo hoje é bem legal porque a gente está fazendo uma API que analisa imagens de uma ordem de serviço e gera um output estruturado para a gente. Vocês vão ver como é que ficou legal. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quando que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Tá, mas o que significa multimodal, né? Multimodal significa que a nossa aplicação, o nosso modelo, no caso, pode processar diferentes tipos de entrada ao mesmo tempo. Então, não apenas texto, mas também imagens, documentos, até áudio, dependendo do caso. Então, no nosso exemplo, a gente vai botar uma imagem, vai pedir para ele descrever essa imagem e vai gerar um resultado. E o que é um output estruturado? É para ele retornar um JSON, por exemplo. Né? Ele vai, a partir da resposta do modelo, ele já vai retornar um JSON para a gente. A gente vai ver isso no exemplo aqui agora. Como sempre, o nosso repositório está lá, o Math Series, os códigos vão estar lá no nosso repositório do GitHub. É o mesmo que a gente de todos os da série. A gente vai botando tudo aqui. Então a gente tem o 05, dessa aqui é o vídeo atual, Structure Output. Tá? E aí aqui é uma minimal API, bem simples, com nossos settings, o serviço, né, adicionado, e a gente registra nossos endpoints. Tá? Então aqui é o que a gente já fez no último vídeo, e aqui é nossos settings com o model e a URI. A diferença aqui é que a gente tem os models, né? Nessa pastinha model eu botei todas as classes que a gente vai usar, ordem de serviço DTO, todas elas para poder utilizar, tá tudo nesse arquivo chamado modules, tá? A gente tem rodando aqui, né? A gente chama o Scala, né? O nosso barra Scala aqui. Aí a gente tem o Run Image, Image URL, Structure Output. O Image URL, você pode fazer a chamada para um endpoint aberto e que tenha aquela imagem. Por exemplo, você já subiu, você pode gerar, né, um endpoint e pedir para executar. Então, essa é uma das possibilidades. A gente vai usar, hoje, a gente vai usar a de subir, né, um data content. Né? A gente vai passar o conteúdo para poder ele ler, né, e fazer a nossa estrutura. E aí depois a gente vai fazer o exemplo com o Structure Output. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai subir. A gente tem aqui esse ordem de serviço exemplo. Eu usei o ChatGPT para poder gerar essa imagem. Então ele gerou uma empresa de exemplo, ordem de serviço, um CNPJ, tudo mais. E aí é essa ordem de serviço que eu quero que ele leia. Né? Então a gente vai fazer o que? Esse carinha a gente faz, eu chamo aqui. Aí eu vou passar aqui, descreva a imagem. E aí eu vou passar qual é o meu arquivo. Então aqui eu passo, subo o arquivo que eu quero de ordem de serviço. Olhando no código, a gente vai vou botar o breakpoint, que é esse carinha aqui, Run with Image, né? Então aqui, ó, quando eu faço a nossa chamada, né, crio o nosso agente, e aí eu passo um chat message, onde eu passo qual é a minha role, então pode ser o usuário, pode ser o usuário, assistente, sistema, tool, né? E qual é o conteúdo. Então, nesse conteúdo aqui, eu estou passando, escrever a imagem e um data content, onde eu passei lá o stream, construí um stream aqui e gerei um binary data from string assim.
para poder gerar essa estrutura aqui, ó, né? Read only memory, read bytes com data. E aí eu passo qual é o tipo, né? Image PNG. Executando isso, esse chat message eu passo aqui. Se eu tivesse com a session, eu passaria e tudo mais. E aí executando, ele vai ler esse arquivo, essa imagem, e vai traduzir para mim. Então demora um pouquinho, porque ele está subindo, né, e vai executar a leitura. A imagem mostra uma ordem de serviço, empresa exemplo LTDA, com os seguintes dados, CNPJ, e aí tem um texto aqui, né? Ele até tenta formatar do melhor jeito possível, só que isso aqui pra gente não é muito útil, né? Tipo, acaba sendo, descreve bem, mas para nossa ordem de serviço eu precisaria de uma estrutura organizada. Isso aí aqui a gente tem o nosso módulo, que tem as ordens de serviço, empresa, número, data, cliente, todas as informações que a gente precisaria. E aí a gente tem uma chamada estruturada. Então vamos fazer essa mesma chamada, a gente vai fazer só que com o struct output. Como é que a gente vai fazer? Chama o nosso arquivo, né? Passo o arquivo aqui. Eu vou botar aqui, né? Descreva a imagem e vou mandar rodar. Quando eu mandar rodar, vocês vão ver o que? Eu pego, construo a nossa mesma estrutura que a gente tinha no outro e dou um run async. Só que aí aqui, ó, eu estou passando um agent response, passando ordem de serviço DTO. E no meu run async eu já estou passando qual é o tipo da minha classe. Se você fosse usar o Azure OpenAI Client e tudo mais, você teria que fazer algumas options, adicionar algumas informações. E no nosso Microsoft Agent Framework ele gera isso automático para gente. E aí aqui, ó, ele tem o texto, ele vai gerar o texto, tá vendo? O texto que a gente já pediu para ele gerar. E aí ele já retorna um result para gente. Então nesse caso aqui, ele vai retornar. Então olha só, se a gente for olhar, ó, empresa, nome, CNPJ, endereço, você for olhar aqui, ó, na nossa ordem de serviço, ele tem aqui, ó, empresa, CNPJ, endereço, tudo mais. Aqui, ó, e aí, ó, olha que legal, ele pega o cliente, ele pega itens, que é um array, e aí constrói item 1, descrição, quantidade, valor unitário, item 2, item 3, e aí ele vai botar as observações, valor total. Então aqui, ó, você vê que ele acertou tudo, 150, 280, 430, o valor total. E aí aqui ele só não conseguiu pegar a assinatura, né? A assinatura de exemplo ele não conseguiu pegar. Até o termo aqui ele pegou, previsão de entrega. Então ele gerou tudo pra gente. Isso aqui é uma mão na roda para muitas situações. Você pode pedir para o modelo gerar alguma informação, alguma estrutura. Não precisa ser, por exemplo, de uma imagem, né? E aí aqui a gente tem o nosso retorno, tá? Essa é a ideia do output estruturado. Se você for olhar como é que faz com o Azure OpenAI Client direto, sem ser pela biblioteca, é um pouquinho mais extenso. Então ele abstrai muita coisa pra gente. Por fim, eu queria mostrar para vocês a parte do output estruturado, mas usando o run stream, né? Então eu fiz uma alteraçãozinha aqui no nosso módulo para fazer esse run with struct output stream. E aí esse código aqui ele vai buscar, né? Você vê que eu não estou pegando o chat client agent, eu estou pegando o get chat client, criando um novo chat client agent com esse as AI agent, passando opções. E aí nesse aqui eu passo o nome, a instrução, e aí aqui, ó, eu passo um response format for JSON esquema ordem de serviço DTO. E faço a chamada igual eu estava fazendo e passo um var updates aqui, que é as respostas, os updates, agent response update, fazendo aí a gente run stream async. No final eu faço uma chamada para true agent response async. Se você for olhar o código, ele combina assíncrono, uma sequência de agent response update numa única resposta, num único agent response, e que a gente consegue deserializar em ordem de serviço DTO.
Então, basicamente, a gente faz exatamente a mesma coisa usando o streaming. Vamos ver como é que vai fazer? Eu vou atualizar aqui para a gente não ter a mesma coisa. Vou aqui, vou fazer a chamada. Desculpa. Vai dar erro. Espera aí. Tá. Aí aqui, ó, escreva a imagem e aí eu vou passar o meu arquivo aqui, ordem de exemplo, e eu vou executar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer vários updates. Então, se você for olhar, ele vai fazer vários updates aqui. E aí no final ele vai pegar e vai fazer uma chamada, vai buscar todos esses updates e vai juntar no DTO só. Então você olha aqui, ó, ele vai fazer a chamada, tá? Demora, né? O que ele vai fazer. E aí, ó, olha o serviço DTO. Aí ele já descentralizou aquele carinha, 430, os itens, tudo mais. E aí ele retorna exatamente o que a gente estava esperando. Essa é a ideia usando o streaming, tá? Tem algumas mudanças, você aumenta, mas às vezes você prefere fazer assim e você tem a necessidade de fazer dessa maneira. Pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje sobre processamento multimodal e output estruturado. São duas coisas que dá para trabalhar junto e você tem vários exemplos reais de uso para essas funcionalidades. E tem muito vídeo, tem muita coisa para poder a gente construir usando o Microsoft Agent Framework. A gente ainda não falou sobre OpenTelemetry, a gente não falou sobre MCP, workflows, multi-agentes, então tem muita coisa para construir com vocês. Até a próxima!